Há tempos, o homem aprimora sua forma de se defender. Foi assim no período paleolítico, com o uso de lanças, pedras e madeiras. Há registros até na Mesopotâmia que mostram a presença de guardas pessoais com conhecimentos em técnicas de defesa e de imobilização. É do instinto humano a busca pela sobrevivência, tanto que a origem das artes marciais se confunde com a própria história do desenvolvimento da civilização. Cercada por teorias, o surgimento das artes marciais remonta ao século VI, no Oriente, quando um monge chamado Bodhidharma saiu da Índia para a China e ensinou yoga, e uma forma de luta, que mais tarde seria espalhada por todo o território chinês e também em outras regiões. O sistema em questão é o Shaolin, base do Kung Fu. Porém, existem pesquisadores que defendem que ele foi criado antes disso, há 5.000 anos. Conforme as sociedades orientais cresciam, acumulando riquezas, tornou-se urgente a proteção do território. Japão, China e Coreia foram os primeiros a identificarem essa indigência. Tradicionais nas artes marciais deram abertura para que o Ocidente conhecesse seus sistemas e criassem o termo. Arte marcial está associada a Marte, deus da guerra, que na mitologia grega era chamado de Ares. Seguindo esse raciocínio, é vinculada a toda forma de luta ensinada aos homens. Hoje, o termo é usado para todos os sistemas de combate de origem oriental e ocidental, com e sem o uso de armas. No continente asiático, destacam-se o Judô, Kendo, Karatê e Aikido no Japão. O Taekwondo e o Hapkido na Coreia. E o Muay Thai na Tailândia. Essas artes resultaram no aparecimento de novas vertentes no Ocidente, como o Savate francês, Kickboxing na América do Norte, o Brazilian Jiu-Jitsu, uma modalidade brasileira, entre outras. Apesar de terem sido estabelecidas para o contexto bélico, muitas seguiram o caminho da filosofia e da educação. Mas este enfoque se deve aos precursores, que mais do que técnicas, incentivaram o caráter de seus alunos. Seria injusto contar a trajetória das artes marciais sem citar os nomes dos grandes mestres, lendas que inspiraram e ainda influenciam praticantes mundo afora. Quem nunca ouviu falar em Morihei Ueshiba, o Aikido? Jigoro Kano, Judô. Gishin Funakoshi, Karatê. Jung Suk Choi, Hapkido. Choi Hong Hee, Taekwondo. Ou Bruce Lee, com Jet Kune Do. Com o espírito de guerreiros, ajudaram a escrever os capítulos das artes marciais. Claro que encontraram desafios e muitas vezes resistência para transmitir seus dogmas e técnicas. Contudo, pavimentaram a estrada para as novas gerações. Muitos deles tiveram que abrir caminho pelo uso da força em combates com vários opositores. De sistema de guerra a ferramenta educacional, as artes marciais passaram por muitas transições até se consolidarem. No Brasil, em especial, antes de cativarem espaço, ficaram durante muitos anos associadas à violência, principalmente com a popularização do Vale Tudo na década de 90. Como o próprio nome evidencia, valia tudo no ringue. Os lutadores de um estilo podiam enfrentar especialistas em outros sistemas, praticamente sem regras. À medida em que amadurecia, a luta adotou regras rígidas e deu lugar ao que conhecemos hoje como MMA, Mixed Martial Arts, sucesso de público com o UFC.
O estigma de violência só foi quebrado no início de 2000, quando os cidadãos e, sobretudo, os pais viram na arte marcial um meio de disciplina e a força de sua filosofia. Concomitantemente, as academias trabalharam melhor este viés, colocando o professor ou o mestre como transmissor de integridade. Assim, é dever do educador ensinar os principais golpes e transmitir conceitos como respeito, igualdade, espírito de equipe e justiça. Assim como existem as modalidades que foram mais na defesa pessoal e no condicionamento físico, mental e espiritual, há também aquelas de caráter competitivo. A evolução filosófica do judô e do taekwondo, por exemplo, transformaram-nos em esportes olímpicos. O primeiro é a modalidade individual que mais trouxe medalhas para o Brasil em Olimpíadas. Um dos desportos mais populares no Brasil, o taekwondo, em apenas 4 anos, foi reconhecido como esporte brasileiro pelo Conselho Nacional e conquistou o aval do Comitê Olímpico no Brasil, COB. No âmbito esportivo, essas correntes contribuíram para quebrar a hegemonia de práticas consideradas tradicionais e levar o país a ser reconhecido internacionalmente. Toda vez que um atleta de desporto de combate sobe ao pódio, não está levando consigo somente o nome de seu país, mas das artes marciais, reiterando o trabalho eficiente dos precursores. As artes marciais quebraram o conceito de que os mais fracos não têm vez. O que determina a vitória não é o porte físico, mas a técnica utilizada. Culturalmente, são instrumentos de socialização, pois tiram crianças e jovens em situação de risco social e da marginalidade e deixam-nas sonhar com um futuro melhor, a serem campeões dentro e fora dos tatames. O judô, por exemplo, é considerado pela Unesco o melhor esporte para a formação inicial de indivíduos entre 4 e 21 anos, permitindo uma educação física integral por meio do conhecimento completo. O caminho suave permite o desenvolvimento de funções psicomotoras, bem como ajuda aos mais tímidos e com dificuldades de socialização. As artes marciais, de um modo geral, preparam os jovens para uma convivência equilibrada, estimulam o interesse pela competição sadia, colaboram para a harmonia entre mente e corpo, e destacam o autocontrole, a autoconfiança, o bem-estar e o respeito. Não são um arsenal de chutes, socos e demais golpes, mas instrumentos de saúde e qualidade de vida. As pessoas que promovem o Budô, filosofia marcial, devem ter mente aberta para compreender os valores tradicionais, sejam eles japoneses, coreanos ou de qualquer outra descendência. Ainda há um vasto universo a ser desvendado, mas sem os grandes mestres não teria sido possível conhecê-las melhor. Os percussores romperam barreiras, deixaram sua terra natal e se propuseram a mostrar sua eficiência. A maioria desenvolveu pesquisas e metodologias de ensino. Para manter esse legado vivo, é imprescindível explorar suas histórias, saber por onde passaram, quais foram suas influências. Cientes do passado, podemos minimizar qualquer resquício de preconceito e valorizar todos aqueles que lutam para o seu progresso. Todos que se dedicam às artes marciais fazem parte dessa história. Fundadores, precursores, grão-mestres, mestres, professores e alunos são a motivação. Texto tirado do livro Grandes Mestres das Artes Marciais, 9ª edição.